Os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme. Você já se perguntou quanto sua vida pode impactar o mundo espiritual? Muitas vezes, subestimamos o poder de nossa fé e acreditamos que nossa caminhada com Deus afeta apenas a nós mesmos. Porém, a verdade é que todo cristão tem o potencial de ser uma verdadeira ameaça ao reino das trevas. A Bíblia nos lembra que não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais, como nos diz Efésios 6 capítulo 12. Satanás não teme aqueles que têm uma fé superficial ou vivem distraídos com as coisas do mundo. Ele teme os cristãos que sabem quem são em Cristo e vivem com propósito. Esses crentes são verdadeiros instrumentos de Deus para desmantelar as estratégias do inferno e expandir o reino de Deus. Hoje, vamos explorar os 5 tipos de cristãos que mais aterrorizam Satanás e seus demônios. Cada um deles é uma força poderosa contra o mal, e Deus está te chamando para ser um deles. Assista até o fim e descubra como você pode se tornar um cristão que faz o inferno tremer. Vamos descobrir agora os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme. O primeiro é o cristão de oração fervorosa. A oração é a arma mais poderosa do cristão, e Satanás sabe disso. Ele teme aqueles que têm o hábito de orar fervorosamente, porque entende que a oração conecta o cristão diretamente a Deus. Não é à toa que o diabo tenta de todas as formas nos distrair ou desanimar quando nos ajoelhamos para orar. O cristão de oração fervorosa não faz orações vazias ou repetitivas, ele ora com o coração, com fé e com perseverança. Ele intercede por sua família, pela igreja, pelos perdidos e até por situações globais. Quando ele ora, as correntes espirituais são quebradas, as muralhas caem, e os céus se abrem para agir. Lembre-se de Elias, que orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água do céu. Assim é o cristão que ora, ele move a mão de Deus e traz a vontade divina para a terra. Satanás sabe que, enquanto o cristão estiver de joelhos, ele permanecerá de pé. É por isso que ele teme tanto os intercessores, os que jejuam e clamam dia e noite. Esse cristão transforma o ambiente espiritual ao seu redor e abre portas para o mover de Deus. O segundo tipo de cristãos que Satanás mais teme é o cristão que conhece a palavra. Muitos cristãos leem a Bíblia, mas poucos se aprofundam nela. No entanto, o cristão que conhece e vive pela palavra de Deus é uma arma poderosa contra o reino das trevas. A Bíblia é chamada de a espada do Espírito, como nos diz Efésios 6 versículo 17. Satanás não pode resistir a quem sabe manuseá-la bem. Um exemplo clássico é o próprio Jesus, que, ao ser tentado no deserto, respondeu a cada tentação com a palavra, está escrito. Em Mateus 4 versículo 4 ao 10. Ele não precisou discutir ou argumentar com Satanás, apenas usou a verdade das Escrituras. O cristão que conhece a Bíblia não é enganado por heresias, não é confundido por falsas doutrinas e não é abalado pelas mentiras do diabo. Ele sabe quem é em Cristo, entende as promessas de Deus e confia na sua autoridade como filho de Deus. Esse cristão não apenas lê a palavra, mas medita nela, memoriza e a aplica em sua vida diária. Ele a usa para combater ataques espirituais, edificar outros e transformar situações. Para Satanás, é impossível vencer alguém armado com a verdade. O terceiro tipo de cristãos que Satanás mais teme é o cristão que vive em santidade. A santidade é o reflexo do caráter de Deus na vida do cristão. É por isso que Satanás odeia e teme aqueles que buscam viver uma vida santa. O cristão que escolhe renunciar ao pecado e se separar para Deus é como uma luz brilhante que ofusca as trevas. Viver em santidade não significa ser perfeito,
mas significa buscar agradar a Deus em todos os aspectos da vida. Esse cristão não se conforma com o mundo, mas luta diariamente contra as tentações e procura refletir o amor e a pureza de Cristo. Quando um cristão vive em santidade, ele fecha todas as portas para o inimigo. Satanás não pode acusá-lo nem encontrar brechas para atacá-lo. Além disso, sua vida se torna um testemunho poderoso para aqueles ao seu redor, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho. A santidade traz autoridade espiritual. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, que, ao expulsar demônios, era temido pelos espíritos malignos. Até mesmo eles diziam: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Esse é o poder de quem vive em santidade. Ele é conhecido tanto no céu quanto no inferno. O quarto tipo de cristãos que Satanás mais teme é o cristão evangelista. O cristão evangelista é aquele que entende sua missão de levar o evangelho ao mundo. Ele é a voz que proclama as boas novas e resgata vidas das garras do inferno. Satanás teme esses cristãos porque eles representam um grande prejuízo para seu reino. Cada alma salva é uma vitória para o céu e uma derrota para o inferno. Esse cristão não é tímido nem medroso. Ele tem coragem de pregar onde for, seja nas ruas, em ônibus, em redes sociais ou até mesmo em sua própria família. Ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelista é apaixonado por Jesus e não se intimida diante de críticas ou perseguições. Ele entende que, enquanto houver uma alma perdida, sua missão ainda não terminou. Cada pessoa que ele alcança é um testemunho de que Deus ainda está transformando vidas. Por último, temos o cristão perseverante. Este é o tipo de cristão que Satanás não consegue derrotar, porque ele não desiste, não importa o que aconteça. Ele passa por provações, enfrenta lutas e até momentos de fraqueza, mas sua fé permanece inabalável. A Bíblia está cheia de exemplos de perseverança, como Jó, que mesmo perdendo tudo, declarou, como nos diz no livro de Jó capítulo 19 versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive, ou o apóstolo Paulo, que, apesar de sofrer naufrágios, prisões e perseguições, nunca deixou de pregar o Evangelho. O cristão perseverante é aquele que confia nas promessas de Deus mesmo quando não vê respostas imediatas. Ele entende que a vitória vem para aqueles que não desistem. Sua fé é inquebrável, e sua resiliência é um testemunho vivo do poder de Deus em sua vida. Esses 5 tipos de cristãos representam uma ameaça real ao reino das trevas. Eles vivem de forma intencional, conscientes de sua identidade em Cristo e de sua missão na terra. Satanás pode tentar atacá-los, mas nunca conseguirá vencê-los, porque maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo, como nos garante a Bíblia no livro de 1 João capítulo 4 versículo 4. A boa notícia é que todos nós podemos nos tornar cristãos assim. Deus nos chamou para fazer a diferença e impactar o mundo ao nosso redor. Talvez você se identifique com um desses perfis ou sinta o desejo de crescer em alguma área. O importante é dar o próximo passo. Seja um cristão de oração, um conhecedor da palavra, alguém que vive em santidade, um evangelista ousado e um perseverante. Quando você abraça esse chamado, Satanás não apenas teme você, ele foge. Que Deus te fortaleça e te capacite para ser uma luz que brilha em meio às trevas. Você é chamado para fazer a diferença. Esses 5 tipos de cristãos representam uma ameaça real ao reino das trevas. Eles vivem de forma intencional, conscientes de sua identidade em Cristo e de sua missão na terra. Satanás pode tentar atacá-los, mas nunca conseguirá vencê-los, porque maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. E você? Qual desses tipos de cristão você é? Ou melhor,
Qual deles Deus está te chamando para ser? Comente aqui abaixo qual dos 5 tipos de cristão você mais se estabelece. Sua participação é muito importante para nós. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais mensagens como esta. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra e inspirar mais pessoas a se tornarem guerreiros no reino de Deus. Você pode ser o canal de bênção que Deus usará para transformar a vida de alguém hoje. Vamos juntos fazer a diferença no reino. Que Deus te fortaleça e te capacite para viver uma vida que faz o inferno tremer. Nos vemos no próximo vídeo.